SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... What motivates me to do this every single day is the fact that I know I'm going to be enjoying myself at this school. And at my old school, I didn't enjoy myself. And I think that's what gets me up so early, and that's what makes sure that I'm here on time. And being able to do something that I enjoy just makes me happier, to be perfectly honest. No, me päästään aika monesti käytävälle tekemään tehtäviä ihan vapaasti. Ja meillä on tietokoneet ja puhelimet aika useasti käytössä. The basic aim is that you don't compare yourself to others, but you compare yourself to yourself. Like last month, I did this wrong. This month, am I being able to improve that? Inovar em educação significa a gente conseguir adaptar o que a gente faz hoje nos processos educativos às demandas da sociedade contemporânea e aos interesses, ao perfil dos alunos do século XXI. La noción de que todas las personas deben ser educadas es una noción relativamente reciente en la historia educativa. Hace apenas dos siglos, la búsqueda de formas institucionales para educar a todos. Y una de las formas que tiene éxito es la escuela como la conocemos, la escuela graduada, donde el currículum se organiza en grados, donde los estudiantes se agrupan básicamente por edad y son educados en instituciones donde se atiende a muchos alumnos. Digamos, esto es la antítesis de la personalización para lograr una educación de masas, una educación para todos. Y lo que sabemos es que esa no es la mejor manera de enseñar. Então você pegar monte de gente, colocar elas juntas ao mesmo tempo para entender ou aprender o mesmo conteúdo, muitas vezes a maturidade das pessoas não é a mesma, o interesse, obviamente, a gente sabe que não é o mesmo. A mudança, ela tem que ser disruptiva mesmo, ela tem que ser mudar um paradigma. Você tem que mudar o olhar do conteúdo, simplesmente objeto, para o sujeito, para que ele tenha uma relação com isso, né? E aí você tem que descobrir caminhos, porque isso não foi inventado ainda, né? El contexto alrededor de las escuelas, el contexto social en el que viven los estudiantes y sus familias, está cambiando de formas muy apresuradas. De hecho, está cambiando más rápido que el cambio de las escuelas mismas. Que la innovación sirva para que los estudiantes desarrollen capacidades que les permitan inventar el futuro. Que é a gente não concentrar todo o objetivo da aprendizagem no desenvolvimento de capacidades intelectuais. É importante muito mais desenvolver a capacidade de ter flexibilidade, de saber se relacionar, de saber negociar, de saber se comunicar, se expressar. Então tem uma série de outras capacidades que a gente precisa desenvolver e que numa aula tradicional expositiva isso não vai funcionar. A escola, ela não tem série, aula, turma, mas ela corresponde à educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e temos autorização para o ensino médio. As crianças chegam por volta das 7h20 e saem por volta das 16h30. A escola, ela se organiza por núcleos de aprendizagem. Os núcleos são iniciação, desenvolvimento e aprofundamento. E o critério de transição entre os núcleos é o nível de autonomia conquistada nesse processo. A gente tem as salas de estudos, só que, tipo assim, a gente não fica olhando pra lousa com a professora lá na frente. A gente pega computadores, livros e a gente pode estudar com os nossos amigos. No dia a dia, essa criança faz um planejamento do dia, seja mais acompanhado ou mais autônomo, de acordo com o núcleo que ela tá, né? Porque então tem os tutores em todos os núcleos. E esse planejamento é essencial para
ela ter uma segurança e uma clareza do que ela vai fazer durante o dia. Eu e minha tutora que fazemos o roteiro juntos. Então mostra como você fez. 3 vezes 2, depois 1. Então, vamos colocar no seu roteiro como fazer então. Porque tem outra resposta, nessa que você deu não é a correta. A tutoria é este momento onde individualmente a criança está com seu tutor, verificando o seu percurso, reconduzindo algumas situações e também avaliando como está esse processo, né, para que ele possa ser aprimorado, melhorado e a criança poder de fato aprender o que ela precisa aprender. Essa pesquisa que você colocou aqui sobre o saneamento básico. Eu posso ver o caderno? Por que você colocou isso no seu roteiro? Porque eu senti curiosidade em saber o que é saneamento básico. E uma coisa que eu descobri que no bairro não tem saneamento básico. It's very, very individual, so we keep trying to change what we do to improve it and make it better. So we've tried lots of different things. We tried a blanket personal coaching program for every single student, and we found that some students required a lot more personal coaching than others. And so then we thought, okay, let's come up with a targeted program of one-to-one coaching, so students can ask for more personal coaching anytime they want. They also have a group personal coach every single morning, so they have 20 minutes in the morning to meet as a group and discuss those create framework skills. Nice to see you again, Harry. Hello, sir. Okay. How are you? Yeah, I'm very well. How are you? I'm not too bad, thank you. Good. So what I thought we'd do today, because it's term 4, is just have a look at mapping out everything that's going on for you at the moment. 0 was the worst that stress could be, and 10 was the best that your stress could be. Where do you think you are now? I'd say around about 7. Because you've helped me a lot with how to cope with it and how to manage it, but I'm obviously... Individualização é uma coisa diferente de personalização, né? A personalização ela é uma coisa mais complexa, porque ela requer uma voz ativa dos alunos no seu processo de aprendizagem. Ela reconhece que o aluno precisa ser protagonista e ele precisa se entender autônomo no seu processo de construção, no seu processo de formação enquanto pessoa, enquanto ser humano. Meillä on iso rakennus tämä ja meillä on 1100 oppilasta tällä hetkellä ja talo rakentuu erilaisista soluista, 5 solusta, jossa on keskimäärin noin 250 oppilasta ja henkilökuntaa siellä on keskimäärin noin 15 aina töissä. Jaotellaan tai tehdään ryhmiä siellä soluissa, niin siellä on hyvinkin monenlaisia tapoja sitten henkilökunnalle. Yksi ehkä tapa on tämmöinen, että sivut lähtee Sirius B-puolen historiaan, eli siniset ja punaiset, kyllä. Ja kevit lähtee Sirius A-puolelle fykeet, eli keltaiset ja vihreät. No, luottamuksen kehä oikeastaan on semmoinen hirveän hyvä apuväline tämmöisessä rakennuksessa, jossa oppimisen tiloina voidaan käyttää ihan oikeastaan mitä vaan tiloja. Se on syntynyt siihen tarpeeseen, että opettaja tietää ja pystyy olemaan varma siitä, että oppilas, joka lähtee opiskelemaan esimerkiksi luokkatilasta pois, voi joskus mennä jopa vähän kauemmaksi kirjastoon opiskelemaan. Että tavallaan se oppilas on ansainnut sen luottamuksen niin, että se homma sujuu siellä. Että on sellainen opiskelija, joka pystyy itsenäisesti tekemään tehtäviä, hakemaan tietoa, edistymään opinnoissaan. The philosophy of the Steve Jobs School would be that we start teaching on a base of trust. So, for example, we give them the iPad and we trust them to do, well, school things with the iPad. The app TickTick is developed for to make a planning for kids and parents to know what they should do on school.
The Tick-Tick works from different ways because we can oblige children to go to a certain instruction. So you don't have a decision. Every Wednesday morning you have to go to reading. But it also enables you to make a decision. I like to go to mathematics first, and then I'll go to history, and then I'll go to English class, for example. What we see that giving the children and parents a planning tool at home, it makes sure that parents are more involved in the school day of their children because they know what they're doing. So I'm going to Tick-Tick. I can plan working at myself or maths percentage. I'm planning working at myself. I can now plan maths. You can do it yourself, whatever math you want, and you can do the school apps. O fato da gente estar usando a internet o tempo todo tem mudado, inclusive, a forma como as sinapses acontecem. E a gente precisa entender como é que nós vamos utilizar essas novas tecnologias em prol do melhor desenvolvimento educacional possível, em prol da aprendizagem. Se eu utilizo um sistema adaptativo, se eu tenho um programa ali me ajudando a entender quais são as forças e as fraquezas cognitivas do meu aluno, eu consigo fazer intervenções mais precisas. É essencial o auxílio da inteligência artificial para que a gente consiga, de fato, fazer a personalização do processo de aprendizagem. What do we do differently? So why were they not being successful in the last place? And then what do we do differently? So we knew that our curriculum had to be engaging. And if we were going to give the computers to our students, the question was, how did we do that in such a way that the students could care for the computers and take them home, bring them back, and use them in the way that we had intended? They realized that this was different than anything that they had experienced before, and that the use of technology now had empowered them to engage with the entire world. La verdad, solo abro el computador y la materia que debo trabajar o que quiero trabajar, le doy solamente clic y ya me aparece el tema que tengo abierto y eso. El nombre de la plataforma en la cual se trabaja es Kino. Uno entra a la plataforma y uno puede ver sus indicadores que dicen los porcentajes en los cuales tú has avanzado en cada materia, y también puedes como ver tu plan de estudio. Y ahí puedes ver los temas a tratar y qué tema puedes ir desarrollando. En la casa uno puede trabajar, o sea, la plataforma nunca se cierra, tú puedes seguir trabajando en tu casa. Tienen 24 horas cada profesor o analista para revisar lo que tú les mandaste. Y te corrigen si hiciste algo que no salió muy bien o algo quedó mal. The idea for the Innovation Lab is a place for students who are really interested in science and math and technology and who are really passionate about these areas. So we do have specialized academic courses for the program. There are courses in robotics, there are courses in 3D printing, there are courses in marine biology and ecology, there are courses in computer programming and all sorts of things like that. So we try to give the students extra resources, extra time, extra support to create things that you can't really do in a typical science classroom. In 10th grade at Ross, in the Innovation Lab, I took the skeleton that we have here, and it had some missing bones, so I took the bones that were there and replicated them on the printer and printed them out to replace the bones that were missing. Once I had finished the skeleton, I wanted to make a more complete study guide, I guess, for students who are trying to learn about the human body. So I thought if I had the skeleton, then I should create the organs that go inside of it. I'm holding the 3D printed heart that I printed myself based off of MRI files that I found online.
A cultura maker, né, é uma forma de você trabalhar onde você faz muita coisa com as próprias mãos, né? Tem um fascínio inicial, né? Quando a pessoa começa a criar coisas e vê o resultado da criação dela, tem um prazer imediato naquilo lá e um engajamento. Mas eu acho que a principal coisa que se aprende fazendo, e no laboratório maker é um lugar que você faz, né? Ter resiliência, porque coisas são difíceis, coisas dão errado, aprender através do erro. Muita coisa no espaço maker é feito em grupo, então você aprende a trabalhar em grupo, aprende a cooperar. Você tem problemas ali que acontecem, que não tem respostas e nem muitas vezes o professor também não tem. So when I say my servo.write 0, where am I sending it to? What is our ultimate goal? What are we trying to make these robots do? Pick up a can. Pick up a can and drop it in the middle of a target. Drop it in the middle of a target. But right now we're going to work on step 3, just opening and closing the can. And we're going to use a servo to do that. So you all have your claws. Make an open position with the claw. A cultura maker de você fazer as coisas, você pode fazer com tecnologias bem mais analógicas, vamos dizer assim, né? Com martelo, alicate, a própria mão. Working on tiny homes. So the project is where the kids interview artists. There's 14 of them. They specifically design the tiny home for the artist's needs, and then we're building these houses. So the science part of it is actually like all the forces that are applied to the houses that we had to learn before we actually start to build it, because we have to realize how the wall is gonna stay up and how if it's gonna fall or not. And the mathematics part was all the calculations that we had to do to figure out how big our tiny homes were gonna be. And we're also like applying how we create the house. That's also art, because art is all around you. Our High Tech High is known for innovative education and in particular for project-based learning. And at the core of project-based learning is really the idea of learning by doing. We make sure that the tape is not visible. There's a way to do it, and I can show you guys how to do it. The first question I ask myself, though, is would I be interested in spending 4 months on this topic? Because if the answer to that question is no for me, I think it's going to be really hard for me to motivate and engage my students. Students are really intuitive. If you don't have the passion for what you're doing, they pick up on that really quickly and won't necessarily go along with you on the journey through the learning. The nature of project-based learning requires a time commitment in a very different sense. So projects require thought, projects require effort, projects require care, projects require iterations, projects require critique. And those are all things that are key to what we do as successful students at High Tech High. A gente quer formar as pessoas para quê? Para realizar o quê? E aí a ideia é você desenvolver essas competências que sejam capazes de habilitar esse ser humano a desenvolver o seu projeto de vida, pessoal, profissional, social. Então o currículo tem que estar voltado para o desenvolvimento integral. Ele não pode desenvolver só uma parte desse todo. Nós somos seres indissociáveis, assim, tudo isso tá junto, né? Todo esto está inmerso en un parque que en estas latitudes se pone muy verde, así que es muy bonito esto del contacto con la naturaleza que permite el predio, y eso ha sido parte del proyecto. Mi escuela es relajada, tranquila. Y lo de distinto son los pastos, los campos, los árboles. Se aprende divirtiéndose. Sí, exactamente. Hablábamos de cómo se vinculaba esto que utilizamos en la escuela de las inteligencias múltiples con las carreras, ¿no? Para ir a la universidad uno tiene que tener una aceptación del fracaso, porque uno va a tener puntos fuertes con los cuales va a construir su profesión futura. Y tiene puntos débiles que va a tener que atravesar. Y en ese caso, fracasar no es un fracaso, es una dificultad. Cuando fui a averiguar a la facultad por ingeniería en alimentos, y como que me dio un folleto que tenía todas las materias detalladas que iba a tener durante los 5 años.
fue como que me quedé con esa imagen de que hay muchas ingenierías que son muy generales. Decidí seguir ingeniería en alimentos y la verdad que autoconocimiento te ayuda a tener confianza en lo que vas a hacer, porque se supone que sirve para descubrir qué es lo que uno realmente quiere, sin, no sé, dejando los condicionamientos de la familia que quizás te dice que tenés que estudiar sí o sí o que tenés que estudiar tal cosa. Te dicen tantas veces que tenés que estudiar algo para ser alguien que a veces asusta. The Spiral Curriculum at Ross is an approach to teaching students everything that they learn in a historical context. So students start in the early grades in human prehistory, and as they go through the grade levels, they're marching through time in all their subjects together. So in the 8th grade, they're studying the Middle Ages, in the 9th grade, the Renaissance, in the 10th grade, the Enlightenment. So that when they're learning physics in grade 9, they're not just learning physics out of the textbook, they're learning physics from Galileo and Newton and Copernicus and the people who were doing science in the time period that they're studying in their English class, and they're studying in their art class, and they're studying in their cultural history class. So the idea is that by teaching all of the subjects in a sort of chronology, you're teaching students that these different realms of human knowledge are not separate from one another, that they emerged at a particular place in time that we're all at one point connected to one another. And it's also telling a story. There's a narrative to the curriculum that a student can move back and forth chronologically in that curriculum and make connections between what they learned in the earlier grades and what they learned in the later grades, both vertically through the time periods and then horizontally within the grade with everything they're learning in their different subjects. Pensar nas competências do século XXI dentro dos currículos tradicionais, existem vários caminhos. A gente vê que algumas escolas encaram isso de uma maneira mais séria, né, colocam no seu projeto pedagógico, e a gente pode pensar também no currículo como sendo o currículo que vem de fora, vem do Estado, é a política nacional, que toda escola deve cumprir, então é um currículo mínimo. Quanto a gente valoriza já nesse nível de planejamento. Eu faço todas as atividades normais e eu acho que estou desenvolvendo criatividade. Ou eu faço atividades para desenvolver criatividade. What will we need? Bus. Okay. A bus. A bus. Are you all excited? Yeah. The drivers are having their lunch. Okay. If you make noise, they are getting distracted. So let us keep silence. They'll come in another 5 minutes. Stage 1, I have a sad news. None of the drivers are ready to come. They're saying we don't want to come, we want to rest. And they have really said, I'm sorry, we are not going to take you. What? No, we can't help, no? We have to go back to the class. You want to sit in the bus? But we have to go to the class, no? Arey, they are not going to come. They are not going to come. We have the other reason that we were waiting for them for so much time. We were bearing that whatever, and now they're not coming, so we don't feel good, and they disappointed us. So this place is really hot. You all are, it is so suffocated. Can we go to the class and discuss about this? Yeah. This
is basically a de Bono problem-solving exercise because this is a strong belief that the children learn through experiences, because the summers are here and it is very hot every day while going. Some children take an hour to reach home. And through the bus journey, they are feeling so hot. So why can't we have this opportunity as a learning experience for the children and they themselves coming up with the solutions, taking the ownership? Our time was wasting and we didn't get space. Oh, amazing. I'm loving this. Yes. Very good reflection, Hiren, that instead of honoring the time, you wasted your time in the bus. What if we try to make the bus journey cooler? If we will try to do something, then we can do something. So we will set the criteria even for the solutions. We will prioritize, okay, which one was the best solution, which is doable, which is sustainable. And we will actually try out those solutions. Grade 1 is like... Em qualquer escola, você tem território em volta. E a própria escola faz parte de território, na verdade, né? E quando a gente fala de território educador, a gente está falando na possibilidade da escola fazer parcerias com todos os saberes e todos os potenciais que estão ao seu redor, mas que muitas vezes ela desconhece. Uma tendência muito forte que eu vejo na educação é realmente o resgate do significado do processo educativo por meio do contato com o território onde se vive. Therefore, this school was planned with open learning spaces where you are flexible and can make new learning spaces when it is needed. A building that makes traditional teaching impossible. So when you teach in an open learning space, you have to make student activating teaching. Og jeg tror, det lærer dem en del, og de lærer hinanden at kende på en anden måde. Vi arbejder rigtig meget med at inddrage eleverne, så de på forskellige vis får mulighed for at have indflydelse på, selv er med til at formulere, hvad er det, de gerne vil blive klogere på. Så hvis det udspringer af en autentisk nysgerrighed hos eleverne, så er det klart, så er man mere motiveret. Og det gør man sådan, man vasker hænderne 3 gange. Jeg skal starte med at vaske hænderne 3 gange. Munden 3 gange, næsen 3 gange, ansigtet 3 gange. That's very important to us because we also live in Denmark and it is diverse, and Ørestad is a great example of this because we have different cultures, and it's very good to talk about this because I think in Denmark you have this notion that you don't really talk about religion, but that's what we do in Ørestad in our religion classes. We actually talk about what it is, what religion really is. Mahmoud is a Muslim, and therefore we discuss the different, why it's important for him, and to get an insight in what it is to be a Muslim was pretty nice. We try to involve the surrounding community as much as possible. So I think it's integrated in the way that we teach. So I think the students have situations where they are involved in the outside world every week. Så det, at de kommer ud til en moské og prøver at være med til en bøn, det tror jeg er en kæmpe gave for eleverne at få lov at opleve, hvordan det i virkeligheden så er. Et er, at man kan læse det i en bog, men et andet er at se det og faktisk også se sine klassekammerater være en del af den her kultur. When the municipality of Copenhagen planned this school, it was the idea that the schools should be an organic part of the development of a new city. And I think we have become that. O que a escola faz, ou tenta fazer, é não ficar na escola, é sair, ir para o bairro, ir para a comunidade, trabalhar fora dela, envolver outras pessoas dentro da escola e se envolver fora da escola. Não é necessário estar na escola para
para aprender ou para se relacionar. A gente veio aqui na casa do Henrico e a gente quer construir uma horta. Bom dia. Bom dia. Então estamos mais uma vez aqui na casa da Maria. Né, Maria? Muito obrigada por nos receber. Eu agradeço a todo mundo pela presença. Eu gosto muito desses projetos que são feitos aqui. E nesses encontros elas trocam informações. Foi aí que a gente fez a nossa primeira horta, que foi uma horta pequena lá no Projeto Âncora. E depois veio uma horta grande. Eu anotei 7 passos para fazer uma horta em casa, mas também serve para fazer uma horta em qualquer lugar. Deve ter em conta um espaço para pisar sem danificar a plantação. Começa a primeira marcação e a partir dela a gente conta o espaço, faz uma segunda marcação. A gente trouxe beterraba amarela, melicinha, a gente trouxe salsinha crioula e manjericão italiano. Temos um caracol. Mais alguém quer plantar? So what we're gonna do is we're gonna go onto the beach, but we're gonna stay outside of the caution tape. All right, you guys, so if you could please stand with your research group. First thing we're doing, once Carrie gets here, we'll actually move onto the beach, and then we'll be working with her to actually go through the necropsy of this organism, okay? And when we first approach it, in just a couple minutes, you guys will be with your research groups, and you'll be doing that initial examination, looking at the external anatomy. And I would recommend recorders being somewhat close to each other too. You guys ready? Yes. Let's do it. The other thing to think about is we're dealing with a deceased organism, so if you're doing anything on social media, keep it scientific. Carrie Denal, who's the head researcher at NOAA, who is in charge of all marine mammal strandings in San Diego County, we're working with Carrie to figure out why this animal, why this cetacean, this whale, has washed up on Silver Strand State Beach. We went over all the terms, vocabulary, and got them familiar with how to do an external anatomy investigation. So the students are actually getting a chance to do the hands-on research and then get to investigate not only the external, but take it back and investigate the internal anatomy. Under the date of examination, it kind of talked about the preservation, whether or not it's alive, fresh, frozen, or frozen half-thawed. Okay, what's our next row? And then our next one was documentation. So we put down digital and video because we're going to be taking pictures and then also video. We'll do an initial look at their skin and come up with what that actually looks like. Hoje em dia as pessoas navegam pelo conhecimento, elas vão descobrindo, elas vão criando cada uma o seu caminho. E a gente faz isso o tempo todo, em todos os ambientes, mas não na escola. As pessoas vivem muito mais hoje, trabalham por muito mais anos, provavelmente elas vão desempenhar diferentes carreiras, provavelmente elas vão trabalhar em campos que sequer existem. It's interesting because it has the mix. So you have the professionalism to be treated like in a workplace, like an office environment. And then you have the also the school side of it, which is kind of needed for being in a school environment. So you still have the classrooms where you sit at the desk and talk to your teacher and put your hand up like the traditional classroom. But you also have the other classrooms where we could be in the TV studio making a production, which we also learn in exactly the same, if not more. And then go all the way around. Yeah. This is a farm that's organic, so all the produce here comes from here. So for example, all the pots that you'll see around, we all homemade. So I thought it would be a good idea to promote them and show other people what they were doing because their produce were really good. I'll take some pictures and promote them on Facebook, on Instagram. I tweet sometimes. So it helps me with my business because I do skills such as marketing, all of that, promoting. There's some different ways of promoting. So I do some research, look at the farms, what they're doing, and then I try and make ours different.
Isso aqui vai ser quando, assim que o cara abrir o aplicativo pela primeira vez, vai estar nessa layout aqui, certo? Isso. Isso é a layout 1. Pronto. A Sayonara, como ela é da turma de multimídia, ela primeiro começou a desenvolver a identidade visual do projeto e a partir disso a gente disse, a gente tem esse projeto aqui para a turma de programação e perguntou, alguém se interessa para desenvolver esse projeto junto com o pessoal de design? Aí tiveram alguns alunos que se interessaram e aí eles entraram nesse barco para desenvolver esse projeto junto. Daí eu comentei sobre a minha redação, que foi sobre sexo na adolescência. Como no Brasil, a precariedade da informação sobre sexo, sexualidade, tudo voltado para esse tema é difícil, tem muitos tabus. Daí todo mundo se interessou e a gente falou, pô, vamos fazer um aplicativo sobre isso. É como se fosse uma rede social. Não tem essa coisa de, subsexual. É, qualquer pessoa. Esse é um aplicativo mais para aceitação, no caso. Tá sendo ótimo pesquisar sobre isso e realmente ver o lado do outro, ver o lado da religiosidade, por que a religião trata o sexo dessa forma, e, enfim, outros pontos de vista, além do seu. Well, I know the benefits of internships is one, is that it brings relevancy to the classroom. So students get to see that what I'm learning in the classroom matters, and it applies when I go out into the world of work. And also it applies to when I'm getting ready to go into my career. Second thing it does is help motivate students. It motivates them to know that not only their teachers, but people outside of this school want to work with them and motivate them, encourage them. And then it gives them opportunity to talk to adults that are in a career that they want to do, and they can ask questions that maybe we don't know because we haven't gone into that career path, but they're able to ask questions and get an idea of what to expect when they're getting ready to go into that career. The importance of this internship is that I kind of get a real-life job experience. You know, I have coworkers, I get to work with my partners. It's all around a great experience. Es razonable que se pregunte si los profesores son parte del problema o parte de la solución. Hay una necesidad enorme de programas de alta efectividad que exigen también crear las condiciones que apoyen el desarrollo de capacidades, el desarrollo del talento de los profesores para llevar a práctica, para poner en la práctica situaciones de aprendizaje y de enseñanza que permitan a los estudiantes desarrollar este conjunto amplio de habilidades cognitivas, de autoconocimiento y autoadministración y de relacionamiento con los demás. El tema que trajimos hoy tiene que ver con qué comemos. Obviamente que la idea acá es poder trabajar cualquier tema, cualquier actividad y profundizarla, pero a partir de la transdisciplina. Es decir, estoy más, o he profundizado en el área más social. Y Emerson, de la física y de la química, un poco con más tecnicismo. Hemos trabajado y hemos hecho experiencias de compartir con otros profesores el abordaje de un determinado hecho. Y esto tiene que ver con precisamente poder unir la realidad, poder profundizar más en la comprensión de un tema. Lo que venimos haciendo es que habíamos presentado los tipos de moléculas biológicas que había y, bueno, empezamos a clasificar de acuerdo mirando las etiquetas. Ahora, ¿tiene naranja realmente? ¿Cuánto tiene de naranja? Si dice aromatizante o si dice saborizante, primero no sabés qué es el saborizante, pero además, cuando hay cosas que son muy negativas, como lo que estuvimos al principio de la clase que estuvimos hablando, cambian los nombres, ponen como únicamente las iniciales. Entonces aparece eso que yo les estaba comentando hoy, que es el JMAF. Y en definitiva, en portugués sí, dice xarope de milho de alta fructose. Sí. En cambio, en español, como se está vendiendo acá, dice JMAF. ¿Tá? Es decir, entonces nosotros vemos JMAF, ¿qué será? No tengo idea. Listo, y eso, adentro. Esto, no nos damos cuenta de lo que estamos consumiendo. O sea, hay un derecho que yo tengo que es a informarme. Eli lähtökohtaisesti tämmöisessä suomalaisessa koulujärjestelmässä tosiaan on laskettu noin 25 oppilasta ja sitten siitä vastaa yksi opettaja tai opetuksesta vastaa yksi opettaja. Ja se, että yksi ihminen vastaa tämmöisen ryhmän tarpeisiin, niin ei välttämättä ole paras ratkaisu. Ja sitten niin kun edun
mukaista on, että siellä ensinnäkin on 2 erilaista aikuista. Myös opettajien edun mukaista on se, että he pystyvät yhdessä suunnittelemaan, toteuttamaan, myös arvioimaan, pitämään vanhempiin yhteyttä. The basic idea is that technology needs to be more present in everyday teaching, and also that the role of the teacher is going to change, that not necessarily it's the teacher in front of the classroom doing the talking. It's more like that we want students to get more active and take part in the teaching or in the lessons. A preparação dos professores, né, a formação para a inovação, para ele conseguir, por exemplo, que as atividades sejam diferentes, sejam mais inovadoras. Isso é fundamental, mostrar modelos, servir de referência. Quando a gente faz uma formação de professores seguindo um modelo, que a gente costuma dizer que ele é a formação para a prática, a formação na prática e a formação da prática. We are the first school environment to have a graduate school of education fully embedded in our context. And we founded our graduate school in part because I think that we were finding that to be successful here, teachers needed a certain kind of training, a certain sort of experience. And university credentialing programs tend to be quite traditional in the practices that they promote. I was teaching middle school science, and I was getting a little frustrated with the system. I felt like there had to be a better way of doing things for kids so that all kids were able to succeed. I had heard about High Tech High before because I was interested in project-based learning, and I had used some of their materials in my classes. So I applied to the program hoping to get a different perspective on education. Innovative schools are always looking at data. They're asking their students, their parents, the teachers what they think is best for students, and they're willing to change and adapt to what the students need. Hoje a gente avalia todo mundo da mesma maneira e avalia só em relação a conteúdos acadêmicos. Então a gente precisa também pensar em como pluralizar essas formas de avaliar se os alunos aprenderam, não aprenderam, se eles desenvolveram as capacidades que eles precisavam desenvolver ou não. Our school does have grades, right? And so we grade on different things. The research paper, did you do in-text citations? Did you do your citation page properly? So there is opportunity for assessment in the traditional sense that most people are comfortable with. How do I assess a short film that a student creates? What's an A film versus a B or a C? So when the project shifts and has the creative portions of the assignment, the creative deliverables, that's when prior to you have to have conversations with students so the student knows what their aim or goal is and they have a very clear idea of what the expectations are. We don't take away that examination success is important, but we see that as just one component of learning. And for us, if we engage our students in understanding how best they can learn, if we support them really well, if we feed them ideas to improve their confidence, give them experiences to improve their confidence, then we believe that the outcomes in the exams and any other assessments will be really good. All of you, bar one, got a level 2 qualification, which is equivalent of an A to C pass, is absolutely phenomenal. Really, really brilliant. And you should be so proud of yourself. You really should be, because we are as well. Todo esse processo que a criança passa é comunicado à família, né, de algumas maneiras, né? Por escrito, nós temos os relatórios individuais desse percurso. Nós temos também uma plataforma onde estão inseridos ali também esse percurso. E também uma maneira muito importante e significativa de comunicar à família
é a própria criança contar para a família qual está sendo o processo dela. Então, nesses encontros com as famílias, a criança, junto com o tutor, conta para os pais como é que ela está aprendendo, como é que ela foi buscar as respostas, quais são as suas dificuldades. E é muito significativo porque o pai, ele percebe, ele, poxa, eu vi isto, ela me falou isto. Sim, eu vou vendo os resultados dela através do que ela vai falando. É o que para mim vai fazendo sentido das coisas. Então é um momento onde a gente faz essas amarrações, né? Traz para a família esse sentido do aprender e a conforta nessa perspectiva de educação sem aula, sem turma, que claro que é muito difícil de ser concebida pela família e para nós educadores também que passamos por esse processo. Gosto assim da forma que eles trabalham a criança, no desenvolvimento da criança, de puxar da criança aquilo que ela tem de melhor, de incentivar naquilo que a criança gosta, que aqui eles esperam o tempo da criança, o tempo para aprender, o tempo trabalha junto, ninguém aprende no mesmo tempo que o outro, ninguém tem o mesmo ritmo que o outro. Well, first of all, if you have 300 parents and only, let's say, 5 to 10 teachers, it's obvious that the parents know more than the teachers. And that's the first thing that you have to realize. There's a wealth of knowledge and skills in the parent group, which we have to sort of use. So that means that parents are welcome into the education, not only into school, where they can come and watch their children if they want, but also give lessons, workshops, and so on. Every Wednesday and Friday in the afternoon, we have workshops given by everybody who wants to give a workshop in this school. Well, we ask everybody from around, but also parents, what would you like our kids to know? We started with Lego education workshops. I did it last year at the same school with almost the same kids. They were very enthusiastic, and they asked Jaap, "Oh, could you give me a new Lego education workshops view?" And I was delighted to do it. And simply what it is learning kids by playful learning, getting known with programming and techniques, by how they're doing it. They're doing it building one machine. So you can rotate it, you can move it in a straight line. There are sensors on it, and you can ask anything. And that is what I'm trying to do, to try to learn them on a playful way, getting familiar with programming and techniques. Hello parents! Hi! I want to ask you a question. Do you eat food? Yes! Do you know there is a hidden system in our body which is called as the digestive system? Do you know what happens to me in your body? No. Hi, I am Mount, and the first part of your digestive system. I have 3 important parts. They are teeth, tongue and saliva. Now I'm going to send it to the esophagus. What's really important is I would like my daughter to learn very holistic skill, because I'm not sure what kind of job she's going to be doing tomorrow. The whole world is changing very fast. Eso es maravilloso porque el niño responde bien, se siente feliz e aprende a ser autônomo e independente. Eu acho que o mais importante é que o meu filho seja verdadeiramente um cidadão, aquele que possa respeitar o próximo.
Parece que a gente precisa manter o mundo da juventude fora da escola para que eles na escola possam se concentrar no que é sério, no que é importante. Mas eles não se concentram justamente porque o mundo deles ficou do lado de fora. O mundo deles é o mundo da cor, é o mundo da música, é o mundo da tecnologia, é o mundo da interação afetiva. Ik vind hem zo leuk omdat je hebt hier een iPad en ik heb hier veel meer vriendinnen en The school is very, like all the teachers and the students are very connected to each other, and the friends, there's no bullying, there's all the bad stuff that happens in the other schools, it doesn't happen here. Me saadaan liikkua aika paljon kuitenkin tunteja ja välitunteja aikana täällä koulussa, ja se on todella mukavaa, kun saa päästä tekemään jonnekin muualle kuin vaan sinne luokkaan. Não tem como a gente pensar essa microsociedade que é a escola tão desconectada do resto da sociedade, do resto da vida. Por que não utilizar algo que eles gostam tanto para fazer com que eles se motivem mais? Para fazer com que eles estejam mais interessados na aula e em aprender. Ik vind van de workshop wel leuk. Ik vind ze ook interessant. En je leert ook veel van die workshops, want eerder zou je denken van, oh, workshops, je gaat alleen maar spelen. Mä pidän tästä koulusta, koska tää on paljon erilaisempi kuin muut. Ja täällä saatetaan tehdä dokumentteja, esitelmiä, videoita. We don't only learn in our classrooms, or we don't only learn with a teacher. We learn with our peers, we learn with the nature, we learn with different experiences. Esse tipo de proposta educativa que começa a repensar o modelo educacional cada vez mais deixa de ser algo percebido como alternativo, como algo que é só uma outra via que vai ser seguida por poucos e passa a ser percebido como jeito de olhar o mundo urgente. and we do many fun things, and the school is the best school in the world. I think our teachers are like awesome. Con el maestro lo puedes tratar como una amistad, eso es lo bueno. La manera en que él nunca va a estar por sobre tuyo, ni vos sobre él, el respeto. I love this school. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.